Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós faremos um saquinho de Natal. Aqui eu tenho um recorte do Ateliê As Beltranas, então nós vamos fazer o recorte exatamente aqui na medida que vem desenhado pra gente aqui no desenho, e eu vou precisar na mesma medida no tecido de forro. A minha dica é, depois que você fizer o recorte, você sobreponha sobre o tecido de forro e faça exatamente como eu fiz aqui nesse recorte que eu estou mostrando para vocês. Sobreponha o seu tecido principal sobre o tecido de forro e faça o recorte exatamente na mesma medida. Então, nós vamos precisar 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes no tecido principal. A próxima etapa é colocar estampa voltada para estampa. Então, a gente alinha bem certinho todas as laterais, alfineta bem direitinho esse tecido e vamos passar uma costura na parte superior das duas partes. Lembrando sempre da gente fazer o retrocesso no começo e no final, para nossa costura ficar bem certinha, alfineta para não sair do lugar. Então, a gente faz essa costurinha com bastante calma para ficar bem bonitinha. Então, a gente passa essa costura dos dois lados, como eu estou mostrando para vocês aqui no vídeo. Feito isso, já podemos tirar o alfinete, vamos unir estampa com estampa, a estampa principal com a estampa principal, tecido de forro com tecido de forro. É importante nessa hora a gente fazer a conexão bem certinha da parte das costuras. Quando a gente desvirar essa peça, vai ficar uma junção bem bonita, bem certinha. Então, a gente alfineta para essa costura não sair do lugar, alfineta de um lado, alfineta do outro. Certifique-se de que as emendas estão bem certinhas para ficar bem direitinho quando a gente desvirar a peça, exatamente como eu estou mostrando aqui no vídeo. Alfineta para ficar bem preso. Estica o seu tecido do forro, estica o tecido principal, alfineta bem direitinho. É importante na parte do forro a gente deixar uma abertura para desvirar a peça. Então, faça uma pequena marcação, aproximadamente uns 3 dedinhos, faça a costura toda a volta, lembrando de fazer o retrocesso na parte que nós vamos desvirar a peça, e também o retrocesso por onde nós iremos começar. Então, faça o retrocesso e depois faça uma costurinha a toda a volta. Não esqueça do retrocesso na parte da abertura. E prossiga com a costura até o final, até chegar na outra extremidade. A próxima etapa, antes de desvirar a nossa peça, nós faremos pequenos piques a toda a volta da parte arredondada. Então, eu vou pegar a minha tesourinha, vou fazer esses piques a toda a volta da parte do tecido principal e também da parte do tecido de forro. Isso vai favorecer a nossa peça ficar com acabamento bonito quando a gente desvirar e passar no ferro. Então, a gente faz esses pequenos piques, cuidado para não cortar a costura. E quando a gente terminar de fazer pela abertura que nós deixamos, nós poderemos então desvirar a nossa peça. Com o auxílio de um instrumento com a ponta arredondada, abra bem direitinho o seu saquinho pela parte de dentro e, na sequência, nós levaremos essa peça ao ferro, vamos acertar todas as costurinhas do ferro, mas antes disso a gente já pode fechar a abertura na máquina, ou se você optar por fechar na costura à mão também não tem problema. Então, eu vou fazer esse fechamento aqui na máquina de costura e, na sequência, eu vou lá no ferro de passar e vou acertar todas as costurinhas com o ferro e a gente já volta para fazer o acabamento final.
Com a peça já passada, nós faremos algumas marcações. Com a régua de patchwork, da parte superior para baixo, nós faremos uma marcação de 4 centímetros. E com a caneta que apaga com ferro, a gente traça uma reta. Dessa reta para baixo, mais 2 centímetros, que é a medida por onde nós passaremos o cordão. Feita essa marcação, exatamente na parte de trás da peça, nós vamos fazer a mesma marcação. Ou seja, da parte superior para baixo, 4 centímetros. Feita essa marcação dos 4 centímetros, a gente posiciona a nossa régua 2 centímetros abaixo da marcação que nós fizemos, ou seja, do topo para baixo seria 6 centímetros. Então, nós faremos uma costura exatamente sobre a linha que nós fizemos de caneta. É importante prender com o alfinete para não sair do lugar. E nas partes que eu estou mostrando aqui para vocês, da parte lateral, nós vamos fazer um retrocesso nessas costurinhas bem próximo da emenda do tecido e vamos passar uma costura em cima da marcação que nós fizemos dos dois lados, na linha de cima e na linha de baixo. Vamos fazer essa costurinha até o final. Eu fiz usando o ponto 3 da máquina, comecei com o retrocesso, fiz a costura toda a volta. É importante certificar que o tecido de baixo não está passando para a gente não correr o risco de costurar os dois lados juntos. É uma costura independente, tem que ficar solto, com tecido de forro bem certinho na parte superior. Por isso é importante ter o alfinete auxiliando. Então, a gente faz primeiro uma costurinha e depois a gente faz a outra costura. Então, ficaremos com 2 costurinhas. Vamos então começar a finalizar a nossa peça. Com essa costura pronta, eu vou pegar meu desmanchador de casa e somente nessa parte aqui, olha, entre uma costura e outra, nós vamos desmanchar a costura. Cuidado para não cortar o tecido. Faça essa parte com bastante cuidado. São mais ou menos uns 3 ou 4 pontinhos, a gente desmancha. Então, por isso que é importante fazer o retrocesso nessa parte, para sua costura não abrir. Então, eu vou fazer essa abertura dos dois lados. Somente no tecido principal. O tecido de forro, a gente não precisa desmanchar, ele tem que ficar fechado. Então, essa costurinha a gente desmancha somente no tecido principal. Com a ajuda do meu passador de fio, eu vou passar o fio de um dos lados, vou fazer a volta completa. Então, eu faço a volta por toda a peça e saio na outra extremidade. Quando eu chegar do outro lado, eu vou unir ponta com ponta do meu fio. Eu vou utilizar aqui a miçanga grande, ou você pode fazer apenas um nozinho. Então, eu vou juntar pontinha com pontinha, passo a minha bolinha. Depois que eu passar essa bolinha, eu vou fazer um nozinho. É importante que a gente use o isqueiro para evitar que essa peça ela desfie. Então, eu dou um nozinho e queimo a pontinha. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou pegar o meu passa-fio, prendo. Pelo lado que eu não passei o fio ainda, eu passo esse fiozinho, faço a volta completa, exatamente como eu fiz do outro lado. Faço a volta completa, saio com o fio na outra extremidade. Então, nós vamos juntar ponta com ponta e vamos fazer a decoração com o miçangão. E assim, mais uma peça finalizada. Esse projeto é um projeto do Ateliê As Beltranas. Então, esse tecido você encontra disponível lá no site. Através do meu Instagram, você também pode ter acesso a mais dicas como essa. Vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo o link de acesso para o tecido utilizado neste projeto e também para outros tecidos com tema de Natal. Então, essa é a minha sugestão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é uma dica muito legal. A gente pode estar presenteando e também oferecendo para os nossos clientes. Então, eu agradeço se você assistiu esse vídeo até o final e um grande abraço.